Oi, pessoal. Daniel Herculano aqui do Clube Cinema. Sejam bem-vindos a mais uma edição. Hoje nós temos uma convidada muito especial e é aqui de Fortaleza mesmo, é sim. Para lembrar também, antes de começar a conversa, aqui, ó, Clube Box é quem faz o apoio cultural do Clube Cinema, tá? Clubebox.com, seu clube de cinema e literatura por assinatura. Todo mês você recebe livro, filme, camiseta e outros itens cinematográficos. Tá, pessoal? Sejam sempre muito bem-vindos ao Clube Box. Então vamos lá. Antes da gente receber a nossa entrevistada, eu vou repassar aqui o grande currículo que ela tem, tá? No mini bio, bem interessante. E vai ser uma conversa diferente essa semana, tá? A gente vai falar sobre mini docs, documentários sobre alimentação, sobre reaproveitamento e aproveitamento de materiais contra a fome, farinha de coco do babaçu, óleo de coco, enfim, são coisas, né, são inovações da cultura alimentar e modelos alternativos de alimentação. Isso a gente tem muito no interior e pouco se vê aumentando aqui. Então, a, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, que é um equipamento do governo do estado do Ceará, ele tem, né, essa pesquisa bem específica sobre esses assuntos e tem mini documentários, tá? Belíssimos, belíssimos, que versam sobre isso. Então, por isso, hoje a gente vai receber a coordenadora de Cultura Alimentar e Pesquisa da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, tá? A Vanessa Moreira. Ela é doutoranda em antropologia pelo programa de pós-graduação da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, mestre em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharel em ciências sociais pela UES, graduada em gastronomia também, pesquisadora associada da Sigmund Freud University em Paris, tá? Formação em audiovisual em 2003, diretora do Festival Filme Etnográfico na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, professora universitária e parecerista de assuntos gastronômicos, tá? Cultural do Ministério da Cultura, pesquisadora do OCA, Observatório Cearense de Cultura Alimentar, e membro do Slow Food. É isso, vamos receber agora Vanessa Moreira, nossa convidada, aqui no Clube Cinema. Oi, pessoal, cá estamos no primeiro bloco do Clube Cinema da TVC e conforme eu apresentei, nós vamos conversar agora com a Vanessa Moreira, da Coordenação de Cultura Alimentar e Pesquisa da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, que é um equipamento do governo do estado do Ceará. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Clube Cinema da TVC e com um tema riquíssimo que a gente vai conversar aí sobre cultura alimentar, obviamente, e os seus mini documentários. Obrigada por esse espaço, um espaço para pensar os documentários etnográficos, de pensar essa forma de comunicar. Aqui na escola, como você bem disse, uma escola pública, uma política pública pioneira no Brasil para pensar cultura alimentar. É pioneira porque uma escola de gastronomia que está dentro da Secretaria de Cultura e que se propõe a valorizar a cultura alimentar do nosso estado. E aqui na escola existem os processos de formação, onde existe um processo de seleção para alunos fazerem cursos de gastronomia, pensando a cultura alimentar, mas tem também um laboratório de criação, que é o espaço onde se faz pesquisa, e é um espaço que tem uma metodologia diferenciada. A gente pensa a ecologia dos saberes, que é potencializar os conhecimentos tradicionais e o que se permite de fazer interlocução com conhecimento científico, pensando que é importante para manter a cultura a gente qualificar os ofícios tradicionais, que é qualificar os ofícios como dos pescadores, das marisqueiras, quebradeiras de coco. E para isso acontecer, a gente vai até esses espaços a partir do laboratório de criação, tem um edital público, e as pesquisadoras e os pesquisadores, eles fazem um plano
de trabalho junto com essas pessoas que estão no campo. A maioria dos nossos pesquisadores estão nos territórios e todo esse processo de pesquisa ele interage com uma dinâmica da cultura. Não é a pesquisa em si, é a dinâmica de uma cultura que vai sendo compreendida ali com a pretensão de fortalecer com algum aspecto. Então, a gente teve, por exemplo, nessa última edição, Silvaná Soares, que é um agricultor, produtor de cajuína, que fez a primeira cajuína vegana conosco, mas ele conta sobre a cultura do caju, sobre pessoas que vivem disso. E o documentário etnográfico, a gente entende que é a forma mais potente de construção de uma narrativa acerca disso, não somente da pesquisa, mas de toda essa cultura do caju. Então, é pensado aqui que ao invés de fazer os vídeos institucionais para contar o que é que acontece em relação às pesquisas, a gente encontra no documentário etnográfico essa possibilidade de contar o que é uma pesquisa feita nessa metodologia. E numa sociedade onde a gente entende que o registro das informações foi delegado para uma classe social. O que é que a gente tem registrado da nossa história? Como é que a nossa memória social tem sido contada nos registros oficiais, nos registros audiovisuais? Existe aí um reparo histórico a ser feito, principalmente com a nossa cultura alimentar. A gente tem livros de receitas das famílias da classe média alta, que era quem tinha acesso à escrita. A cultura alimentar, ela é atravessada pela tradição oral, e a tradição oral fortalece a memória social, mas ela vai se difundindo com o tempo entre uma memória que pode ir desaparecendo junto com o ofício. Então, a gente tem aqui, no laboratório de criação, a oportunidade de registrar a cultura do estado do Ceará. E se a gente entender que essa concepção e a criação das narrativas fílmicas, etnográficas, orais, elas estão imersas, né, num jogo que eu diria que é dinâmico e complexo, porque envolve técnica, envolve realidade, envolve ficção, porque toda a construção da imagem não deixa de ser, não é, Daniel? É Essa verdade. ficção envolve ética, porque é um filme documentário etnográfico, são pessoas contando da sua vida, abrindo as portas das suas casas, e a liberdade poética, que é como a gente entende a possibilidade de contar de uma cultura que fala da escassez. Quando a gente fala de cultura alimentar, de forma geral, não só no Ceará, a gente fala da fartura e fala da escassez, porque a gente tem aí uma história da seca que nos atravessa de uma forma muito forte. E isso tudo, esses documentários nos permitem um trabalho de reflexão, de interpretação cotidiana desses ofícios. E eu diria do meu ofício também como Sim, antropóloga, de estar sim. diante dessas pessoas e dessas realidades. Então, realizar um documentário de natureza etnográfica que revela uma ancestralidade, que revela a memória social, que é ligado a saberes e fazeres, à vida cotidiana de pescadores, de donas de casas, de jovens, dos modos de viver tradicionais, isso tudo precisa de um tempo, né? Na antropologia, que é a ciência que se dedica a se debruçar sobre a cultura, né? Entendendo cultura como esse conjunto de representações simbólicas imaginárias desse viver, né, desse Uhum. cotidiano. Então, o registro exige um tempo, e essas pesquisas elas acontecem durante 8 meses. Então, a gente vai se relacionando com esse território, com essas pessoas, criando intimidade, e ao final da pesquisa, quando a gente já tem elaborado, né, o que são os produtos dessa pesquisa, a gente já consegue, talvez, de forma muito presunçosa, entender, não diria os impactos, né, da pesquisa, mas a reverberação, aí a equipe vai para o campo, né? A gente chama o E é, campo, né? e é isso aí que eu queria conversar um pouco sobre os documentários, né? A gente percebe muito a sua paixão quando fala disso, é muito, muito bonito, isso é muito importante no trabalho, né? Você trabalhar
atrelada ao que você gosta de fazer e pesquisar. Isso a gente percebe quando você fala e explica sobre pesquisas, sobre, enfim, é, sobre a alimentação em si, né? Como pesquisar a cultura alimentar, o que é importante. Então, eu queria que a gente falasse um pouco também sobre essa produção dos documentários, dos mini-docs, né? Que você participou inteiramente deles, né? Eu vou citar quatro deles aqui, que você fez um recorte bem interessante, e que você que está assistindo a TV, você vai assistir no segundo bloco, tá? Esses quatro documentários, né? O primeiro é Itarema, Mulheres e Sabores. O segundo é a macrueira, desculpa, aproveitamento de crueira e mapoeira. A terceira, Manipueira. farinha de coco babaçu, da Floresta Mesa, né? Esse eu fiquei interessadíssimo em saber, porque é um processo muito interessante. Eu já tinha visto, né, o coco babaçu, mas enfim. E o óleo de coco babaçu, que é uma coisa que as pessoas utilizam para muitas coisas. Então, assim, Vanessa, eu queria que você falasse um pouco sobre a produção, né? Não são só esses, né? Você pode até me dizer quantos mini docs vocês já fizeram, mas a gente fez esse recorte de quatro, né? E falar um pouco da produção desses quatro mini docs que a gente vai exibir no segundo bloco. Daniel, os documentários acontecem desde 2018. Desde a primeira pesquisa se faz o primeiro registro desses processos e dessa interação com o território onde acontece a pesquisa. Então, em 2018, eu penso, né, a princípio, a pesquisa e tento pensar categorias, né? A cultura alimentar, ela é essencialmente ligada a uma questão de gênero, que são as mulheres, né? Elas estão à frente desse saber fazer aí. Então, a gente pensa que categorias, então, que pessoas serão entrevistadas. Então, acontece toda uma pré-produção antes da gente ir para campo. No caso, então, da pesquisa aí da Regilane, que vai tratar do óleo de coco, lá no sítio Coqueiro, que fica no assentamento Maceió, a gente vai interagindo e conhecendo a história de vida dela e do território. É um grupo de jovens, e aí a gente entende que existe uma herança desse grupo de jovens que trabalha com óleo de coco. Então, a gente vai descobrindo com a pesquisadora quem são as mulheres, essencialmente, que ensinaram a ela a olhar para o coco nesse lugar, né, de possibilidades de empreendimento. Então, a gente agenda com antecedência, e aí tem uma equipe. A gente tenta sempre se aproximar de equipes que tenham esse olhar atento para o documentário e que tenham essa experiência, e depois da gente se alinhar, se cria um pequeno roteiro, né? Para entender quanto a nossa minutagem é pequena, a ideia é que seja um doc-webs, que esse material ele possa estar no YouTube e que seja acessível para todo mundo, que as pessoas possam mandar pelo WhatsApp, que o território consiga se envolver. E aí, passado esse momento de fazer essa pesquisa e esse roteiro, a gente vai para o campo. Geralmente a gente não passa mais de 2 dias, porque cada documentário ele tem no máximo 7 minutos. Então, se a gente faz uma produção enorme de imagem, é importante e rico para a escola e para o laboratório a gente ter, mas para a montagem tem uma certa dificuldade aí de fazer a decupagem das imagens. E aí a gente consegue, com uma equipe reduzida, geralmente vai eu, como a diretora, mais um diretor de câmera e um produtor e alguém para fazer estilo. E aí a gente sempre fica atento à potência das licenças poéticas. No interior, nos territórios, existe um tempo que é marcado diferente, Daniel, do nosso. É o tempo marcado pelo galo do canto de manhã, pelo sol a pino, pelo almoço que depois todo mundo para, descansa, o silêncio, que aí é atravessado pelo barulho do passarinho. Então a gente tenta marcar o tempo para a pessoa, quando assistir o documentário, ela ter essa experiência, porque essa é a grande diversão, né, da gente ter essa experiência fílmica, é você sentir medo, é você sentir feliz, então para você ser envolvido, existe aí toda uma trama, um ápice, né, a gente esconde aí algumas informações do documentário, alguém que se emociona, a gente vai pensando aí na montagem. E tem essa dificuldade do documentário, porque a ideia
é que a gente consiga mostrar essa construção da realidade, né? E tem as diegeses, né? Elas vão sendo atravessadas ali, porque está acontecendo. A senhora tem que botar a lenha no fogo para a gente filmar, mas ela não pode atrasar o almoço, porque o marido dela vai voltar para o terreno, as crianças têm que comer para ir para a escola, então a gente vai sendo incorporado no tempo que as coisas acontecem. E aí isso exige uma sensibilidade, um olhar apurado, a gente prefere nunca mostrar marcas, então tá filmando e tem que ir ali, tira um detergente que tem um rótulo, uma garrafa de refrigerante onde se guarda o suco, e aí vai organizando isso tudo para gerar para o telespectador, para quem vai assistir, esse tempo dilatado, aquelas cores que a gente está vendo que são absurdas, a gente tenta mostrar a fumacinha do café saindo para mostrar o cheiro, e aí nessas pesquisas a gente tenta mostrar os impactos, não só a pesquisa, né, Daniel? Senão seria um vídeo institucional. Se eu convido a Isso. pesquisadora, conto que é a pesquisa, conta o que é a tua vida, porque a pesquisa ela está ali para atravessar um ofício, não um saber fazer, e esse saber fazer não está isolado, porque na cultura a gente tenta isolar enquanto categoria, agora eu vou comer, agora eu vou cantar, agora eu vou dançar, mas a gente sabe que a vida é outra lógica, né? Tá cantando, dançando, rezando, comendo. É muito difícil para uma mãe escolher um dos filhos que ela gosta mais, né? Enfim. Mas eu queria te dar essa missão muito importante, me dizer assim, qual foi o documentário que você mais se emocionou, por exemplo, qual foi o que mais te tocou, qual é aquele que, mesmo que não esteja aqui na nossa listagem do segundo bloco, que a pessoa vá no YouTube da escola de gastronomia, né, social, e possa assistir não só esses, mas os outros, né? Algum que você queira citar que tenha tocado seu coração, não apenas como pesquisadora, né? Obviamente como ser humano. Ai, Daniel, eu sempre penso nos documentários, o que eu mais gosto esteticamente, o que eu mais gosto como informação do processo de pesquisa, o que eu mais gosto por causa da pesquisadora, né, da pessoa em si. Então, eu conseguiria talvez falar de três. Eu tenho um carinho muito especial pelo documentário que está aí na lista, que é o da Rojane e o da Regilane, elas são irmãs. Uma trabalhou óleo de coco e outra Hum. trabalhou a macroeira, né? Que é a crueira e a manipoeira são substratos da produção da farinha. E num deles tem o pai delas falando. Aquilo me comoveu muito e eles me trataram como se eu fosse da família. Então foi muito especial estar lá. Então eu fui duas vezes, eu acabei passando 4 dias e o pai dela parado assim numa cena muito bonita na janela, ele encosta a mão com um chapéu assim de palha, belíssimo, uma luz natural. Ele fala assim: minha filha, eu sou analfabeto, tive 10 filhos. E todos os meus filhos que têm idade para ser de maior, eles se formaram, eles são universitários e nenhum que sair daqui. Todos eles estão aqui fazendo a vida do agricultor ser melhor, porque para ser agricultor não precisa ser sofrido, minha filha. É muito emocionante essa cena, é muito bonita. E eu acho que isso revela, de fato, o que a gente tem feito no nosso trabalho, né? Que é fazer com que se perceba que essa vida do campo ela pode ser generosa, desde que tenha tecnologias, informação, conhecimento, política pública, e poder mostrar isso a partir da imagem, da elaboração dessa imagem, sem sombra de dúvidas, um privilégio. Eu acho que Vanessa, esse é um dos mais bonitos. sem dúvida. Ave Maria, vai ser o primeiro que eu vou assistir na minha playlist aqui. Eu queria que você, primeiro, te agradecer pela conversa. É muito engrandecedora, não só a conversa, mas ver os mini docs, né? São vários. E eu queria que você falasse agora, finalizando, queria que você falasse para as pessoas que têm interesse, né, em pesquisa, que têm interesse em fazer parte da escola de alguma forma, né, que possa entrar no site, fazer cursos e assistir, obviamente, os mini docs que a gente está falando aqui também. Todo mundo pode acompanhar a Escola de Gastronomia Social em Dias Branco, que é uma escola pública, pelo Instagram, que eu acho que é uma rede social, né, que tem uma difusão, que é a Escola de Gastronomia Social. Aí lá tem um linkzinho, que é o Linktree. Aí de lá você consegue tanto ir para o site,
quanto para o YouTube. No YouTube tem um monte de vídeo de receita, tá? E tem séries de aproveitamento integral dos alimentos, tem uma playlist dos laboratórios de criação, que é o nome do nosso espaço de pesquisa, e tem vídeos falando da nossa horta agroecológica, de receitas mais elaboradas, de receitas de todas as possibilidades que agreguem cultura alimentar, gastronomia social e sustentabilidade. E, então, perceber aí essas redes sociais como um lugar de informação sobre a escola e de acesso. Seria muito bom, na nossa próxima edição, alguém dizer que assistiu o documentário, se interessou e pensou numa pesquisa. E a escola é pública, então sintam-se convidados. E Muito obrigado, viu, Vanessa? Muito obrigado mesmo. Pessoal, fiquem aí no Clube Cinema, tá? No segundo bloco, a gente vai exibir, mais uma vez, Itarema, Mulheres e Sabores, a macroeira, o aproveitamento da crueira e manipoeira, farinha de coco babaçu, da Floresta Mesa, e óleo de coco babaçu. São 4 mini-docs em sequência que nós vamos passar. Muito obrigado, Vanessa. Fica bem, tá? Tchau. Todas as marisqueiras eram um trabalho muito manual, que exige muito do físico e que eu nunca vi que era remunerado de uma forma que fosse equivalente. E aí eu queria tanto dar visibilidade ao trabalho delas, assim, fazer com que as pessoas conhecessem como é o dia a dia, como é que você cata, abre a concha e faz todo esse processamento. 5 horas ninguém me pega aqui. 5 horas já estou na maré. Aí quando chega aqui eu lavo ele na água doce de novo. Coloco dentro da panela. Boto ela no fogo. Aí quando ela começa a ferver, aí eu começo a mexer. Quem manda é a maré mesmo, né? Ela tem hora de secar, ela tem hora de encher. E tem muitas pessoas que não têm trabalho. Aí vive na renda do buzo, do sororô. É forma de complementar a renda e é a forma de você sobreviver também. Olha, se as pessoas daqui do nosso lugar valorizassem o marisco daqui, elas tinham um bom ganho. A minha trajetória na pesca, ela começou desde os 8 anos de idade. Eu vim aqui para Porto dos Barcos, que também é uma área pesqueira, e quando eu cheguei aqui, os barcos todos artesanal, embarcação só a vela. Resolvi a me candidatar a presidente da colônia, mas eu tinha que quebrar esse tabu, porque os pescadores ainda não aceitavam uma mulher ser presidente de colônia, né? A gente veio para estudar o mangue, todo esse mercado pesqueiro e toda essa dinâmica pesqueira que existe. A minha proposta era tentar criar alguma forma de apresentar o búzio de uma forma diferente, que não fosse ele no vender 1 quilo. Inicialmente a gente foi a campo entender quem que estava coletando, como se dava o escoamento do produto, né, do búzio, do marisco, e depois como a gente poderia trabalhar esse insumo tão rico e com tanta história, de forma a fazer os produtos genuínos, autênticos e ancestrais,
bem como novos produtos. A pesquisa da Bárbara apresenta o búzio para o Brasil e para o mundo como ingrediente que pode ser utilizado como alternativa do que nós já conhecemos hoje de peixes e crustáceos, além de permitir o resgate dessa técnica e desse alimento que lentamente tem sido esquecido aqui no Brasil. Então, uma das coisas que foi pensado aqui foi trabalhar como é feito lá na localidade de Itarema, como eles trabalham, inclusive trazendo todo o sabor deles. E aí a gente, logicamente, usou uma técnica, né, para poder fazer uma esterilização do produto. E aí a gente começou a visitar várias receitas, várias culinárias, tentando valorizar o produto, mas também trazendo algo novo, tentando abrir nossos horizontes. E nós queremos passar esse produto de qualidade, mas que seja um pescado legal, né? Legalizado, para que as pessoas vejam a nossa cultura, né? Eu acho que hoje em dia, eu como cozinheira, você trabalhar pensando nisso, você trabalha melhor, você lida com o seu insumo melhor. Você respeita mais o trabalho das pessoas, o seu trabalho, a comida, a experiência como um todo, tudo. Você tem outro tipo de pensamento. Aqui na comunidade do Sítio Coqueiro, a gente vive da agricultura, mas não com o pensamento de uma agricultura castigada, um formato de agricultura de sofrimento. A gente entende a agricultura como o nosso meio de vida, da onde a gente tira o nosso pão, da onde a gente tira o nosso sustento. Eu sou a única mulher da família formada em técnica agropecuária. Já vim trabalhar também já na comunidade, além como de filha da comunidade, mas também como técnica, né? Também muito nessa perspectiva do que eu acredito, né? A parte técnica, né? Dessa construção da comida, né? De colocar a comida na mesa, também nessa relação com a terra, né? Do que a gente come, o que a terra dá. E gosto também da questão mais social, das relações das pessoas, né? Pela casa de farinha ser quase praticamente dentro de casa, no quintal de casa, eu tenho várias histórias com esse processo, né? As minhas memórias sempre vai muito do que a casa de farinha é, né? E aí quando eu decidi fazer a pesquisa,
foi de 2 produtos que eu não consegui achar dentro da comunidade uma utilidade. Por exemplo, a gente nunca sabia como utilizar de fato a manipoeira, nem sabia o que fazer com a crueira, porque eu ouvia muita história de que a crueira dava para fazer o mingau, se fazia o mingau, e eu nunca tinha experimentado esse mingau, né? Acho que um primeiro elemento muito forte é entender assim a importância das relações de parentesco ali, né? Assim, a união em torno do processo de fabricação da farinha. Então a ideia dela parte, né, vamos dizer assim, do link mais forte com a gastronomia, que é o olhar para possibilidades do aproveitamento da crueira, e ela traz uma memória, ela gosta de falar muito da memória afetiva, né? E ela resgata isso, principalmente com a avó dela. Então ela vem já de uma inserção com o movimento agroecológico extremamente forte, né? Então tem já vários elementos que vamos dizer assim, fortalecem mais ainda a caminhada dela nessa direção. E ela destaca isso, sempre destacou ao longo de toda a pesquisa, de todo o exercício da pesquisa, né, de busca de dados, enfim, da própria experimentação, das oficinas, tudo, esse aspecto coletivo da pesquisa. Aqui, nessa caixa de farinha aqui, as netas, as noras, filho, é tudo. Ninguém paga ninguém. Aí vem lá. Aí o mais rei é o Zé. Ele já tem arrancado de 2 semanas de farinhada, não paga um tostão. Ele tem as filhas, se junta a família todinha, homens e mulher, irmã com irmão, com tudo, faz. Paga ninguém. Graças a Deus, desde que meus filhos crescerem, que quando começar o pai, desde que nós casemos, que todos os anos fazia farinha, todos os anos. Percebi que esse subproduto poderia ser transformado numa farinha, e essa farinha é rica em nutrientes, com excelente qualidade nutricional, porque tem um perfil de fibras e carboidratos que liberam aí uma insulina de uma forma mais devagar na hora que a gente está comendo. Então, além de nutrir, ela ainda tem muita fibra que dá saciedade. Tradicionalmente, ela era feita como forma de mingau. E olha só, esse mingau era rico em fibras e dava bastante sustância para as crianças que comiam esse mingau. Depois disso, então, foi feita a proposta para que esse resíduo fosse transformado numa farinha que precisa ser batida bastante por ser rica em fibras e depois peneirada 1, 2 vezes para que fique bem fininha. E assim a gente consiga utilizar de diversas formas. No fim, descobrimos que a crueira é sim um potencial para o desenvolvimento de inúmeras receitas na comunidade do Sítio Coqueiro. Eu acho que o laboratório fez essa ponte, tornar o meu pensamento nessa possível realidade que a gente está vendo, está sentindo, de que de fato dá sim para fazer esse melhoramento com coisas simples. Já que eu estava falando sobre mandioca e a gente está num estado onde tem muito, né? E já se tem muito estudo sobre isso. E infelizmente estudo mais voltado para o agronegócio. E aí o que a gente defende de fato é a agroecologia, e eu tinha medo de que viesse alguém que defendesse o agronegócio, que defendesse criar um produto para mim vender e ficar rica. Não era esse o pensamento que eu queria um produto que os agricultores pudessem fazer, pudessem produzir e se beneficiar daquilo e também pudesse comercializar, que não fosse algo só meu, né? Mas que essa pesquisa ela pudesse dar uma qualidade de vida também, um processo melhor para esse processo da farinhada. Graças a Deus, a minha família ela é grande, mas graças a Deus sempre me deu orgulho. Então é assim, é uma jovem, saiu para estudar a questão da agricultura mesmo, porque assim, a técnico agrícola, técnico agropecuário, como eu queira chamar, é sempre para cuidar da terra, né? Então saiu para estudar. Enquanto eu só sei fazer o nome mal, elas estudando, procurando melhoria para mim, para a comunidade, para o assentamento, eu acho que não podia ter outra coisa melhor, né?
Eu sou Indra Nunes, sou nascida e criada em Barbalha, Ceará, Cariri cearense. E através dessa oportunidade com a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, venho trazer essa pesquisa que fomenta as práticas e os saberes das mulheres quebradeiras de Babaçu, da comunidade dos Angolas, na Chapada do Araripe. Dessa forma, nós estamos na perspectiva de trabalhar o aproveitamento integral do fruto, utilizando o resíduo da amêndoa do babaçu após a extração do óleo e também na perspectiva de fortalecer a economia, de fortalecer o locavorismo, estimulando o consumo, né, desses produtos feitos, beneficiados pelas mulheres quebradeiras de Babaçu da Chapada do Araripe. Eu sou natural de Morelândia, só que eu cheguei aqui no Ceará com 12 anos. Depois de 12 anos não saí mais daqui. Casei com um rapaz daqui do Ceará, aí fiquei morando aqui. Aí depois aprendi a trabalhar com coco babaçu e gostei. Com coco babaçu com macaúba, eu catava macaúba, quebrava de quarto de macaúba. Catando no mato e juntando. Aí depois entrava no coco, na palmeira, juntando coco e quebrando. Quebrava para vender, para fazer óleo, para tudo. E eu sei que o coco é uma fonte de vida, gera emprego e renda, para quem quer trabalhar. Babaçu é para a minha vida. Eu faço por amor. Não é nem por precisão, muito precisão, por amor. De agradar os meus clientes, que eu não quero que falte os olhos para ele quando ele precisa, sabe? Ah, eu vou contar os cocos que eu já quebrei, eu não conto os milheiros de coco que eu trabalhei da pandemia para cá, eu vou fazendo mais de 100 milheiros de coco. Porque tinha vezes que aqui eu comprava de 15 milheiros e jogava aí, ficava na pedra trabalhando mais as meninas. Mas só que ela não gosta de quebrar, ela só gosta de tirar. No vez de quebrar é mais pesado, né? E a pobre da velha é que tem que enfrentar a pedra. Eu mesmo comprava os cocos, só comprando e carregando no jumento. Trazia lá do olho da serra, lá do pé de serra, longe da Macaubinha, sabe? Carregava no jumento. Acho que ainda hoje tem eu por aí. Tinha vez que eu ia almoçar uma hora da tarde. Quando eu chegava aqui de tirar os cocos, era que eu ia almoçar. É por isso que eu sou magrinha assim, porque todo dia eu fui desse jeito, meu destino é de trabalhar. Se a gente quebra, tem que tirar, não sabe? Aí a gente vai, abre ele e tira as amêndoas. Aí vai, depois de tirar, só é preparar e ir para cá, para a máquina. A gente aproveita tudo da casca, o resíduo, o óleo, né? Aí vem, faz a farinha deles, né? Tem a farinha também que se prepara para vender. A gente vende a massa, o povo compra muito na feira a massa do coco para comer. Tem gente que adora torrar ela e comer com a comida. Sou agricultora familiar, sabe? Sou da economia solidária. A gente começou em 2009, na feira da economia solidária. E estamos até hoje. E eu por dentro de tudo, mas as meninas. Enfrentando associação, essas coisas, o movimento. Eu sou do movimento de roça, de trabalho, movimento social. Nunca deixei. Eu acho bom estar em comunidade, trabalhar em comunidade,
gosto de assistir reunião. Eu amo estar na comunidade, conversar, porque conversando se entende, né? O Porto da Feira é bom demais, porque a gente gosta quando a gente está aqui. É uma família só, todo mundo faz amizade com umas às outras. Quando a gente chega aqui, já se alegra. Só a gente está nessa porta, fica todo mundo alegre. É uma alegria quando a gente está aqui. Nós somos uma família só. Aqui foi colhido por minha mão, a fava, o andu. E a massa foi eu que foi produzida por a mão da gente, o óleo. Aí eu feito por a minha mão. Tudo que tem aqui foi feito por a mão da gente. Faz tudo do coco da babaçu. Aí não sobra para nada, então a caça a gente vende. Não perde nada do coco da babaçu. Pensa que o meu adoro, para minha palmeira é uma mãe. Não é um pai, a macaubeira que é uma mãe. E que ela gera emprego e renda para a gente, né? Ajuda muito assim para entrar mais uma rendinha extra na renda da gente, né? Agora que é difícil, os jovens não querem mais trabalhar não. Mas, até para a roça mesmo é difícil trabalhar agora, porque os novos não querem mais. Querem coisa melhor, não querem ir para a roça, trabalho de enxada, né? Tá levando só quente, né? Mordida de formiga, picada de abelha, ninguém quer. Aí os velhos morrendo, ó. A agricultura vai acabar. Quem é novo não quer mais trabalhar, de enxada não, quer emprego, quer viver emprego bom, trabalho também. Coisa melhor, né? Eu mesmo falo com muito orgulho, eu não nego minha idade. Eu estou com essa idade e agradeço a Deus que Ele vai me dar mais vida e saúde, para eu ver mais batalhando, trabalhando. Então eu ajudar a minha família, né? Que é tão bom a gente ter para ajudar. Nem só a minha família, que vê uma pessoa precisando, eu podendo, eu ajudo. É por isso que eu não paro, porque eu não nasci para viver. Parado de não. Nasci dentro do trabalho de roça. Meu pai me criou na roça, né? A nossa escola era roça, que nesse tempo não tinha aula, ninguém estudava, sabe? Nossa escola era enxada, botar criação por chiqueiro, né? Às vezes eu tirava, até de gado eu tirava leite. Eu faço com amor, porque eu gosto. Tem vezes que a minha mãe para não. Enquanto eu viver, agora quando eu não puder mais eu paro, mas enquanto a coragem der e a saúde der, eu paro. Se eu parar e eu adoeço, para mim que eu estiver quieta no canto, parece tudo meu, eu trabalhando não sinto nada.
da onde a gente tira o nosso alimento, nossa força, nossa energia. O coco, ele é bem presente desde muito tempo na minha vida. A gente usa muito coco na culinária. A gente faz coco ralado, óleo de coco, farinha do coco. Então é por isso também que me veio a vontade de pesquisar sobre esse produto. Nessa época, o coco era muito difícil. Um pobre não tinha um pé de coqueiro, não possuía um pé de coqueiro. Você arranjava um coco quando você ia na casa do patrão, que comprava aquele coco para fazer aquele óleo. A produção do óleo, ela é feita a partir do derrubamento dos cocos, né? Tem que ser um coco limpo, né? Vai na casa do produtor para ver se esse coco realmente ele é agroecológico. Depois ele é limpo, tirado a parte mais áspera. Depois os cocos são partidos, ralados e prensados. Daí ele é colocado para fermentar. Passado 2 dias, esse óleo é filtrado e envasado e assim já está pronto para comercialização. O nosso trabalho com a Rojane teve um aspecto muito importante do ponto de vista tecnológico, de desenvolver soluções que eles pudessem aplicar lá no território deles e dentro do processo produtivo que eles têm, usando referências de diversos lugares, mas que mantivessem a característica da produção artesanal que eles já realizavam, né? Então, um óleo que eles foram solucionando o processo produtivo a partir do equipamento e da tecnologia que eles tinham. E uma das grandes coisas, uma das grandes conquistas deles, eu acho, como grupo, é essa força que eles têm de trabalhar junto, de manter o trabalho, de sentir que aquilo é uma coisa que todo mundo quer trabalhar, que sentir que eles querem manter aquela produção, aprimorar ela, entender o processo produtivo, achar soluções. A gente logo percebeu que a produção do óleo de coco no sítio de coqueiro é um grande patrimônio e é uma grande fortaleza, né? Que a agroecologia também não é só a parte de ter o alimento limpo, né? É também ter o cuidado com o outro. Então a gente está sempre cuidando uma da outra, um dos outros. Nós temos na comunidade um grupo chamado Balanço do Coqueiro, que trabalha hoje com instrumentos alternativos. Dentre eles está a quenga, que faz parte também do coco. A gente usa a quenga como percussão. O grupo é formado por jovens e mulheres. Então a gente está sempre preocupado, conversando como é que o outro está. A gente fala nesse grupo sobre feminismo, sexualidade. São jovens e mulheres que participam e que querem a melhoria, estão sempre inventando no quintal, estão sempre se preocupando, né, da melhoria da qualidade de alimentação aqui no assentamento. E o intuito também da pesquisa é que outros jovens possam também se inserir, tomar posse desses espaços que são para a gente, né, que estão ali, aproveitar cada momento, cada oportunidade. Organizadas, somos fortes, companheiras, deixamos essa besteira de sermos um Zé Ninguém. Bem reunidas, mostraremos nosso valor, lutando sem mais temor, que nossa vitória vem. Mulher, fazer a tua história. Mulher, mulher, fazer a tua história. Mulher, vem aqui se organizar.
Música